Aproveitando que está de pé, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, ou ligue a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. E depois que nós lermos, você vai se assentar e você abre em 1 Samuel 1, e nós vamos fazer uma mensagem expositiva. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar do trono de glória. Só até aí. Amém? Então levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. Amém? Pode sentar, querido. Esse versículo falou comigo várias vezes, e teve uma vez que eu até achei engraçado quando eu me lembrei desse versículo, que eu fui num aniversário de uma pastora bem conhecida, bem renomada, e eu dava aula para os alunos dela, né? Mas quem era eu, né? Não era nada. E naquele dia eu sei que era um dia de festa naquela igreja, e estava lá presidente da igreja, vice-presidente, secretários, 2 vereadores de Curitiba, ou seja, gente assim importante. E eu era um humilde professor, né? Eu dava aula para alguns alunos no instituto. E aquela pastora, quando me viu eu e minha esposa, já chamou um diácono e falou assim: prepara a cadeira deles lá na frente. E quando eu vou na igreja, eu não gosto de sentar na frente, eu gosto de sentar do meio para trás. Mas enfim, eu obedeci, ela pediu, né? E lá no meio daquele culto, ela começou a chamar as pessoas importantes na igreja. E começou a chamar o presidente, chamou o secretário, chamou diretor de região, os vereadores, tinha até um deputado estadual lá também. E de repente ela me chamou para ir lá na frente. E eu falei assim: eu? Mas quem sou eu aqui na rodada de tanta gente importante? E ela assim: você é importante. E eu fui lá na frente junto com todas aquelas pessoas, né, de renome, de cargos públicos e cargos dentro da igreja. E quando eu estava lá olhando para a igreja, eu falei assim: Deus, por que eu estou aqui no meio desse povo? Não é minha praia. Eu gosto de ensinar, gosto de pregar, mas essa exaltação que estão fazendo aqui não é minha praia. E veio justamente esse versículo: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes do seu povo. E isso marcou meu coração. E procurando uma palavra para falar essa noite, né, e lembrando desse versículo, e por que veio esse versículo, e se você voltar na tua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 1, veio justamente por causa de Ana. Sei que hoje é dia das mães, mas o que veio no meu coração foi falar de Ana, né? Disparou aí, tudo que é ao vivo, né? E Ana era da tribo de Efraim. Provavelmente ela conheceu o Eucana, que apesar do nome ser um pouco diferente, mas era um homem. E eles se casaram, e Eucana dava para ver que ele amava a Penina, porque ele amava Ana. Só que na cultura judaica, para um homem ser honrado, a esposa ser honrada, a esposa teria que dar um filho para ele, né? Um ou mais, né? Então isso era cultura deles, e algumas nações é assim até hoje. Então, para o homem ser honrado, para a mulher ser honrada, ele teria que dar filhos e filhas, né? Filhos ou filhas. E provavelmente quando Eucana foi escolher Ana,
ele foi para quando ele escolhia uma esposa, ele escolhia por causa ele via histórico familiar. Olha, todos os descendentes deram filhos, todos os descendentes, né? Então eu vou me casar com Ana e Ana vai me dar filhos. E Ana, vocês sabem, era estéril, né? E por causa disso, talvez ele veio a casar com Penina, que é a lei de Hammurabi. A lei de Hammurabi dizia o seguinte, que quando uma mulher não tinha filhos, o marido tinha o direito de pegar uma outra mulher e ter filhos. E foi o que aconteceu aqui na família de Ana e Eucana. Ele se casou com outra mulher. Mas essa lei que autorizava o homem a ter outra mulher, trazia alguns problemas. Então, se nós formos lá para a história de Abraão com Sara, quando Sara deu a sua serva para Abraão ter filhos, houve problemas na família. Tanto é que depois que veio Isaac, o que Sara fez para Abraão? Olha, manda essa mulher embora. Jacó foi a mesma coisa. Ele casou com 2 mulheres, aí ganhou as servas e toda aquela confusão. Por quê? Porque tinha mais de uma mulher. E se nós formos ver no capítulo 1 de Samuel, versículo 3, a gente vê que este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Então nós percebemos, lendo o texto, que ele era um homem temente a Deus. Então todo ano, mesma data, ele reunia a sua família e subia para Siló. Até então não existia Jerusalém, né? Nós estamos antes da época dos reis, antes de Saul, antes de Davi e Salomão. Então eles subiam a Siló. E Siló significa lugar de descanso. Então eles subiam para adorar a Deus, porque ele era um homem temente a Deus. E Provérbios 9:10 fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, quando nós olhamos para Eucana, o marido de Ana, a gente via que ele temia a Deus e que ele era sábio, né? Ali no versículo 4 e 5, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. O que isso quer dizer? Aqui a gente já vê que Penina, provavelmente ela tinha no mínimo 4 filhos, no máximo 5. Porque quando fala filhos e filhas, é plural, são 2 né? Ou era 2 de cada, ou 3 e 2. E isso era comum, dar o alimento, dar as porções, as bênçãos para os filhos. Mas no texto fala que Ana, porém, ganhava uma porção dupla. Só que pela lei, Ana não teria direito a nada. Por quê? Porque ela não tinha dado filhos a Eucana. Mas o marido, o Eucana, ele amava muito Ana. E mesmo indo contra as leis, ele dava uma porção dobrada a Ana, mesmo ela não tendo filhos, né? Em Efésios 5:25 fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E era isso que Eucana fazia para Ana. Apesar desse versículo não estar escrito naquela época, mas Eucana amava muito Ana. E ele tentava abençoar ela de todas as maneiras, inclusive honrando ela na frente de Penina, dando uma porção dobrada daquilo que ela não merecia. E essa lei era comum, essa lei de Hammurabi era comum entre os judeus. E como o pastor falou aqui, o sacerdote Zacarias é outro exemplo de amor à sua esposa. Quando ele casou com Isabel, Isabel também era estéril. Só que ele não usufruiu da lei de Hammurabi. Ele amava Isabel e ficou com Isabel por toda a sua vida. E eu fico pensando, se Isabel não me der filhos, tudo bem, assim quis o Senhor Deus, mas não vou entrar aqui na história de Isabel, acho que todos sabem, foi mãe de João Batista.
Deus abriu a madre e abençoou eles. E se você for no versículo 6 e 7 de 1 Samuel, fala assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então tente se colocar no lugar de Ana aqui nessa história. Ela tinha um marido abençoado, um marido que amava ela queria honrar o seu marido, dando um filho, mas ela não conseguia. E como a gente vê aqui que todos os anos Eucana subia para adorar o Senhor, ele ia com a família toda. E o que Penina fazia? Começava a irritar Ana. E a Bíblia diz que excessivamente. Você sabe que é você viver com uma pessoa que fica te irritando excessivamente? Você consegue imaginar uma pessoa te irritando excessivamente? O que você faria? E Penina fazia isso com a intenção de que Ana pegasse as suas trouxas e fosse embora. Então, toda vez que ia subir, iam adorar a Deus. Imagina, Penina também era judia, Penina também conhecia a palavra. Só que ela subia e ficava o quê? Provocando Ana excessivamente, para justamente o quê? Deixar ela para baixo. Pior, né? Deixar ela sempre na pior. E eu fico pensando, se fosse comigo, se alguém ficasse me provocando, como aconteceu uns anos atrás. Uma pessoa me provocou e foi questão de 10 minutos. Eu acabei jogando meu carro em cima do carro dessa pessoa. O pastor que vos fala aqui. Né? Desci da cruz, né? Ela me xingou, eu xinguei, né? E ela falou assim para mim: você não é homem para fazer isso. E eu peguei, dei a ré no carro e acertei o carro dela. E deu toda aquela confusão, foi polícia civil, daí foi processo, né? Mas no final tudo se apaziguou, ela me cumprimentou, eu pedi perdão, ela pediu perdão, né? Aí a gente subiu na cruz de novo. Mas isso foi uma questão de 10 minutos. Agora você imagina viver com uma pessoa te irritando excessivamente. O que você faria? Você desceria a mão, desceria o braço, né? E isso acontecia todo ano, e o que mais me chama a atenção, que ela fazia isso quando eles iam adorar a Deus. Poxa, se a pessoa está indo para adorar a Deus, né, ela está indo para, eu creio que para melhorar, para mudar a situação, para quando a gente se converte, né? O que é a conversão? É mudança de rumo, né? Se eu roubava, não roubo mais. Se eu matava, não roubo mais. Se eu enganava, não engano mais. Mas ela tinha um caráter mau, e mesmo indo subir para adorar o Senhor, ela irritava Ana excessivamente. E se nós trazemos para os dias de hoje, daria para dizer que Penina era da mesma igreja, da mesma denominação, mesma casa, e mesmo assim ela irritava. E vendo isso, a gente vê alguns irmãos e a gente fica se perguntando: por que será que aquele irmão vem na igreja? Ele vem aqui para irritar o outro irmão. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja para criticar. Olha, o louvor estava ridículo, a mensagem não estava boa, o outro pastor só pede dinheiro, não sei o quê, a irmã fulana de tal, olha o jeito que ela se vestiu, olha o irmão, o jeito que corta o cabelo, é relaxado. Então aquela pessoa vem só para criticar, falar mal, fazer fofoca. Aí eu fiquei me perguntando: poxa Deus, quantas peninas tem nas igrejas hoje em dia? Isso eu falo geral, né? Não estou falando só da nossa aqui, mas quantas peninas tem que vão adorar a Deus, mas não se converteram? Mas o que me chama mais atenção ainda nesse texto, nessa história, é a virtude de Ana. Que Ana, em nenhum momento do texto, ela revidava a Penina. Em nenhum momento do texto ela chegava para o marido dela e falava assim: olha, essa tua outra mulher, assim, assim. Ela não fala nada, absolutamente nada.
Isto mostra o caráter de Ana. E no versículo 8 fala assim: então Eucana, que era um homem sábio, temente a Deus, seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes, quando a gente está passando por uma luta, às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. E Eucana, o marido de Ana, estava vendo aquilo que estava acontecendo, que afinal de contas não era cego, ele podia... Geralmente o homem demora um pouco, para ver o que está acontecendo. Mas ele percebeu e ele chegou para Ana e falou assim: Ana, por que você chora? Olha, eu tenho te dado porção dobrada. Eu tenho te amado, você é a minha preferida e eu estou contigo. Eu estou contigo. Ana se sentia sozinha. Mas, na verdade, o seu marido estava com ela. E eu vejo isso nesse versículo. Ana, por que você chora? Talvez o marido dela queria consolar ela de alguma outra maneira. Olha, você não precisa me dar filho, porque afinal ele já tinha filhos. Mas eu sou importante para você. Eu estou com você. E aí fica uma lição para nós, maridos. Como falei lá em Efésios, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Perceba se a sua esposa começa a andar com um semblante triste na sua casa. Se ela começa a mudar o jeito, alguma coisa está acontecendo. E eu digo por mim, homem, que às vezes a gente é meio faísca atrasada. Mas hoje eu já chego para a Dori e quando a gente está num relacionamento, tem alguma confusão, eu falo: você está braba. Você está, o que aconteceu? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Fala aí. Depois a gente dá um tempinho, ela vem e fala. E a gente acaba se acertando, dialogando, e estamos sempre juntos. Então, com certeza, Ana não suportava mais as provocações de Penina. Porque quem em sã consciência, humanos como nós somos, conseguiríamos suportar tamanha perseguição? Quantas vezes talvez eu e você desejamos chutar o balde? Assim, a minha vontade é desistir de tudo, minha vontade é largar os betes, como o bom paranaense fala, largar os betes, deixar tudo para trás e ir embora. E eu, pensando nisso daí, da perseguição de Ana, me lembrei da história de Isaías. Poxa, Isaías, um profeta de Deus, foi para Israel, provocou os 400 profetas de Baal, falando assim: vamos fazer 2 altares, aquele Deus que derramar fogo vai ser o nosso Deus. E vai vocês primeiro. E lá ficaram o povo de Baal até meio-dia. E chamando e clamando e se cortando e nada. E Isaías tirando sarro: talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Eu acho que ele está viajando, ou está surdo, vocês têm que gritar mais alto. Hã? Elias, desculpa. Mas vocês entenderam o que eu falei? Não, mas é Elias. E fazendo isso, e o que Elias falou? Quando chegou meio-dia, ele falou: joga água, joga mais água, E veio o fogo do céu e lambeu todo o altar. E pensa bem, um homem cheio da presença de Deus. Aí vem a tal da Jezabel. Quando soube daquilo, mandou o recado para Elias: olha, se amanhã você não morrer, eu vou te fazer a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. E por causa de uma palavra, o que aconteceu com aquele homem? Ele fugiu, deu no pé. E quando a gente vai no mapa ver, ele saiu lá de cima de Samaria, Israel, passou por Judá e foi para a última cidade do mapa de Judá. Aí você pergunta, mas por que ele fugiu, Ou seja, chutou o balde. Acabou de fazer descer fogo do céu e ficou com medo de uma mulher. Porque foi intimidado. Mas essa é uma outra mensagem. E olhando aqui o texto no versículo 8, então eu canto cima disso, não choras, E no versículo 9 fala assim: após terem comido,
e bebido em Siló, estando ali Eli, deixa eu voltar ao versículo 8. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras e por que não comes? Né? Eles estavam assentados à mesa. E mesa é um lugar de comunhão. A mesa na minha e na sua casa é um lugar de comunhão. E Ana não comia. Em Mateus 28, 20 fala assim: por que Ana não comia? Porque ela se sentia sozinha. E Mateus 28 e 20 fala assim: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, por mais que difícil que esteja, nós estamos passando por alguma situação, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E aí sim vem o versículo 9 e 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então repare que Ana não revidou a sua rival, ela não reclamou, nem sequer para o marido que falou para ela: eu estou do seu lado, ela falou alguma coisa, mas o que ela fez? Ela correu para o Senhor, com amargura de alma. E ela foi o quê? Ela foi na pessoa certa, ela foi buscar ao Senhor. Ela não tomou justiça pelas suas próprias mãos. Ela não quis se vingar de Penina pelas suas próprias mãos, mas sim, ela guardou até enquanto pôde. E ela foi o quê? Buscar ao Senhor. E outro exemplo que eu vejo disso é Davi. Lá em 1 Samuel 19, 18, quando Saul estava perseguindo Davi, né, Davi fala assim, 1 Samuel 19, 18: assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Naiote significa casa dos profetas. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem de Davi? Foi que primeiro que ele fugiu, e ele foi procurar alguém para lhe dar um conselho sábio. E Samuel levou ele para onde? Para a casa dos profetas. Então surgem algumas situações que não é vergonha nós fugirmos. Não é vergonha nós fugirmos de algumas situações que vêm acontecido. Por que às vezes nós temos que fugir? Para preservar a nossa vida. E foi justamente isso que Ana fez. Ela fugiu do local e ela foi para o templo orar a Deus. Então ela fugiu da situação. Ela não ficou lá batendo boca, não ficou discutindo, não ficou tagarelando, não ficou reclamando. Inclusive, quando os meus filhos começavam a reclamar, quando eles eram pequenos, eu falava assim: olha, vocês estão reclamando por causa de comida, por causa de salgadinho, por causa disso aqui e aquilo outro. E eu vou falar para vocês, teve um povinho que reclamou por causa de pepino e cebola, ficou 40 anos no deserto, né? Só comendo maná e mais nada. Então, se não reclama. E graças a Deus eles pararam de reclamar. Então, fugir não é vergonha. E Ana orava com amargura de alma. Então, ela chegou num ponto que a amargura era tremenda. E diz o texto que, para frente aqui, você vai ver que ela orava com os lábios. E no versículo 11 ela fala assim: Senhor, né? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, eles derem um filho varão. Olha o que ela está pedindo. Ela está pedindo um filho e um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Então ela estava pedindo para Deus um filho varão, um filho homem, que se Deus lhe desse esse filho, ela ia entregar no templo, e pela cabeça dele, não ia passar navalha.
Então, o voto de Nazireu tem vários... Não é só passar navalha. O Nazireu não podia tomar bebida forte, não podia tocar em defunto e várias outras situações. Mas o principal aqui que ela falou, que não iria passar navalha sobre a cabeça dele. E aí, quem a gente lembra disso daí é a história de Sansão, né? E no versículo 12 e 14, do 12 ao 14, fala assim, ó: e demorando ela no orar, por quê? Porque ela fugiu do tradicional. Ela não orou como oravam os judeus da época, mas sim, ela se dobrou e balbuciava a boca. Então, demorando ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Aí nessa passagem a gente vê algumas situações. Primeiro, que Eli a teve por embriagada. E Eli era sacerdote. E a gente vê que Eli não tinha uma comunhão com Deus, não tinha um discernimento espiritual. Porque se ele tivesse um discernimento espiritual, um pouco de conhecimento, ele iria perceber a aflição de Ana. Mas o que ele fez primeiro? Ele olhou para Ana e já julgou. Ó, você está embriagada. O que você está fazendo aqui, sua embriagada, bêbada? Né? Então faltou o que para ele? Um pouco de sensibilidade espiritual. E isso já mostra que ele não estava obedecendo a Deus, ele já não tinha aquela comunhão com Deus. E como muitas vezes nós somos rápidos para julgar, como muitas vezes nós somos rápidos para condenar um irmão, ou uma situação, ou na nossa empresa, ou nossos familiares, nós olhamos, já julgamos, condenamos e damos o veredito. E foi isso que ele fez com Ana. Ele olhou para ela, falou assim: olha, está bêbada, saia daqui. E no fim era justamente ao contrário, né? Que ela estava o quê? Com amargura de coração. Aí você pergunta, qual o nível espiritual estava a vida de Eli? O quão importante nós temos uma vida espiritual. E no versículo 15, Ana começa a se defender: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não me tenhas a tua serva por filha de Belial. Belial o significado de Belial é aquilo que não presta. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. E no 17 ele fala assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando você lê esse texto, você não vê Deus falando, você não vê o agir do Espírito Santo, você não vê uma profecia sobre a vida de Ana, você não vê nada, que primeiro que Eli estava praticamente frio. E o que Eli fez? Olhe, se levanta e vai, que Deus te abençoe. Ele foi simples nas suas palavras. Mas ali a gente não vê profecia, não vê Deus se fala: eis que, né, servo meu, eis que te digo, né? Não teve nada disso. Não teve nenhuma promessa de Deus falando para Ana que ela iria ter um filho. Só houve uma palavra de bênção de Eli. E diz que ela mudou o semblante. Às vezes uma palavra de incentivo muda as nossas vidas. E eu lembro uma vez que eu estava passando por uma situação tremenda no meu trabalho. Uma situação difícil. Trabalhava com vendas, eu não conseguia vender e tudo mais. E eu tinha o costume de ir na hora útil, na oração.
E quando terminou aquela hora útil, que eu fui buscar a Deus, né? Claro que não vi resposta de Deus naquele dia, mas veio, eu já posso falar de amigo, né? Que já está com o Senhor, veio o irmão Bercossi. E ele não sabia de nada da minha vida, porque eu nunca abri a minha vida para ele, ele só me conhecia de igreja, de paz do Senhor e cumprimentar. E naquele dia ele veio, pôs a mão no meu ombro e me deu uma simples palavra de bênção. Ele não profetizou, não falou, né? Assim te diz o Senhor. Não fez nada disso. Ele simplesmente colocou a mão no meu ombro e me deu uma palavra de bênção sobre a minha vida. Aquela palavra de bênção me animou, me reergueu, me encheu, e eu saí daquela igreja com o meu semblante alegre. E quando eu vi isso aqui acontecer com o Ana, eu falei assim, nossa, eu já passei por isso. E não foi uma, foi 2 vezes. A outra vez foi com o irmão Valmor, Vou falar o nome dos abençoados. Mesma situação, problema, uma outra época. Terminou a oração, ele só veio, me abraçou e me deu uma simples palavra de bênção. Então nós temos que aprender a abençoar os nossos irmãos. Nós temos que aprender a sair da nossa boca a palavra de bênçãos e não palavra de maldição. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Mas nós temos que se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, porque às vezes Deus quer usar eu e você. Talvez improvável, como a gente cantou no segundo hino. Nossa, mas quem sou eu? Mas às vezes uma palavra que sai da nossa boca para abençoar uma pessoa pode mudar completamente uma situação. Uma palavra que sai da nossa boca pode mudar completamente uma situação de uma vida. E dessas 2 pessoas foi só uma simples palavra, do irmão Bercossi e do Valmor. Mas isso marcou minha vida e isso já faz alguns anos. E eu me lembro disso até hoje. Foi uma simples palavra, não foi uma profecia. Eles não oraram por mim, não colocaram a mão sobre minha cabeça, não me ungiram, nada. Foi apenas uma palavra de bênção. E como Deus pode nos usar através de uma simples palavra de bênção. E essa simples palavra que ele falou para Ana, a consolou, trouxe paz para ela, e ela levantou o seu semblante e foi embora. Só que antes de ir embora, no versículo 19, eles levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa a Ramá, e Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Então o que aconteceu? Com uma palavra mudou toda a situação de Ana. Talvez ela até tenha se travado por causa dessa situação da sua concorrente estar falando com ela. Mas uma palavra de bênção que ela recebeu mudou a sua situação. O Senhor se lembrou dela. E eu fico imaginando, e ela comendo e de repente passando mal. Eu acho que o frango que eu comi hoje no domingo me fez mal, não me caiu bem. E de repente, passando os dias, de repente ela percebeu e enchendo a barriga, acho que alguma coisa. E a menstruação não vem, e quando ela percebe, ela está o quê? Grávida. Quando Deus quer mudar uma situação, Ele escolhe coisas loucas. O pastor falou aqui da Isabel no começo, mas teve, e de Sara, né? Quando Deus quis mudar a situação de Abraão, Ele deu Isaac para Sara, uma estéril. Quando Deus quis mudar a situação de Rebeca, deu Jacó e Esaú, uma estéril. José, ele deu para Raquel, que era uma estéril. A esposa de Manoá, que na Bíblia não cita o nome dela, deu a quem? Sansão. João Batista foi dada a Isabel, uma estéril.
Samuel foi dada a Ana, outra estéril. Se você somar todas essas mulheres, dá um total de 6. Na 7ª mulher, Maria, não era estéril. Ela o quê? Ficou grávida do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, sendo virgem. Então você vê que quando Deus quer mudar a história, Ele usa de coisas loucas. Ele faz de estéril mãe de filhos. E no versículo 22, fala assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante ao Senhor. Então passou-se o ano, era a época de Eucana subir a adorar o Senhor, mas Ana tinha um voto. Ela fez aquele voto de cuidar do seu filho, de ser narizeu e entregar no templo. Provavelmente foi por uma época de 5 anos em que ela criou e cuidou de Samuel. E depois disso, ela subiu e entregou o Samuel no templo. Às vezes precisamos de uma penina na nossa vida para nos aproximar de Deus, pois com sua maldade contribuiu para que Ana depositasse sua fé ainda mais em Deus. Às vezes tem pessoas que aparecem na nossa vida que nós falamos assim, quase igual o João, né? Ó, Deus, manda fogo do céu, acaba com tudo. Mas às vezes Deus quer nos provar e nos levar a um lugar maior. A um lugar maior, e às vezes Ele permite algumas peninas na nossa vida. E no versículo 24 fala assim: havendo desmamado, louvou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Então, quando Ana subiu no outro ano, depois de 5 anos, quando ela levou Samuel para entregar, além dela entregar e cumprir com o seu voto, o que ela fez? Ela levou um sacrifício ao Senhor: 3 bezerros, um éfa de farinha, que é uma oferta de ação de graças. Os 3 bezerros são oferta por sacrifício, e uma vasilha de vinho, que é a oferta de libação. Oferta, quando nós damos uma oferta, nada mais é do que uma adoração a Deus. E eu lembro que por muitas vezes eu orava para os meus filhos, sempre oro, né? Pai e mãe sempre oram pelos filhos. E desde quando meu filho era pequeno, e ele casou há pouco tempo, não sei se faz um mês já, faz um mês, ele se casou e eu sempre orava por ele, eu e minha esposa. E nós sempre orávamos para que tivesse uma boa esposa e que as riquezas corressem atrás dele. E lá na nossa casa ele tinha um tipo de mania, né? A gente não via ele lavar a louça, a gente não via ele arrumar a cama, muitas coisas que geralmente o homem não faz, né? A gente não vê, né? Mas quando ele casou, a esposa dele veio falar assim: olha, ele lava a louça, ele arruma a cama, ele arruma o chuveiro, ele faz não sei o que. Quer dizer, tudo aquilo que ele não fazia lá em casa, na casa dele ele faz. E isso eu fiquei admirado. E um dia ele chegou para mim e para minha esposa e falou assim: olha, eu sou o que eu sou hoje, eu tenho o que eu tenho, né? Porque ele saiu, eu falava para ele: se você for casar, você compra a tua casa, você não vai morar de aluguel. E ele antecipou o casamento dele porque ele comprou o apartamento dele. E ele falou assim para mim e para minha esposa: olha, eu sou o que eu sou hoje, por causa da sua oração, pai, e da sua oração, mãe. Foram as suas orações e o seu exemplo dentro de casa, que hoje eu estou praticando isso na minha casa. E quem vai lá na casa do Samuel, olha a casa do Samuel, quem conhece ele, né? Fala assim: cara, quem é você? Né? Cadê o Samuel que eu conhecia? Um homem transformado. Mas foi o quê? Foi através da nossa oração, minha e da minha esposa, através das nossas ofertas pelos nossos filhos. E eu quero chegar no capítulo 2. Fala assim, talvez na tua Bíblia esteja escrito assim: o cântico de Ana. Veja a oração que Ana faz em agradecimento a Deus. E ela fala assim: então orou Ana e disse:
o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ou seja, ela pegou uma intimidade com Deus tremenda. Ela conheceu mais e mais a Deus, e ela falava assim: olha, eu rio dos meus inimigos. Depois de tudo que ela passou, ela começou a rir. Isso está lá também no Salmo 113, fala a mesma coisa. Versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Versículo 3: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da minha boca. Olha que aquilo que eu falei para nós abençoarmos os nossos irmãos, falarmos palavras de bênçãos. E ela já está orando: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E ela fala aqui, só para dar um esclarecimento para os irmãos, ela fala que assim: até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Aqui quando ela fala assim, até a estéril teve 7 filhos, não está dizendo que ela teve 7 filhos. Que lá na frente a gente vai ver que ela teve filhos, mas ela não teve 7. Esse número 7 significa a perfeição de Deus. Deus foi perfeito na vida dela, né? Então 7 é o número da perfeição de Deus, mas não que Ana teve 7 filhos. E daí para o versículo que nós começamos: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer-o assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. E para terminar, 1 Samuel 2,10: os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Então qualquer que luta contra Deus será quebrantado. Desde os céus trovejará sobre eles. Ou seja, o Senhor é o juiz supremo. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Entregue ao Senhor. O Senhor julgará as extremidades da terra, ou seja, a terra inteira e até os seus mais remotos cantos será julgados por Senhor. E olha o que ela fala aqui profeticamente: e dará força ao seu rei. Ou seja, ela já estava, é uma profecia distinta sobre o rei Davi. Na época que Samuel nasceu, era a época dos juízes, não tinha rei Israel. Mas na sua oração agradecendo a Deus, ela já fala: e dará força ao seu rei. Então nós entendemos que é uma profecia ao rei Davi. E depois ela fala assim: e exaltará o poder do seu ungido. Ali aponta para o Messias, o maior filho de Davi. E essa é a primeira vez em toda a palavra de Deus que é usado o termo ungido, se referindo a Isaías. E assim termina essa história de Ana. E no versículo 20 e 21, né, no capítulo 2, e Eli abençoou a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Então não existe situação que Deus não vá agir. Deus está no controle de todas as coisas. Basta nós crermos e se entregarmos. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando você for abrir a sua boca, abra para abençoar, mesmo que seja o seu inimigo. Deus tem bênção para nós. E Ana usufruiu dessas bênçãos. Fica de pé, igreja.